A Rádio USP apresenta Programa Universidade 93,7. Olá, ouvintes da Rádio USP. Eu sou Gustavo Longo e você está ouvindo o programa Universidade 93,7. Nesta edição, encerramos a série especial sobre o trabalho do jornalismo esportivo. Nas últimas 6 semanas, analisamos a cobertura jornalística em um grande evento, como os Jogos Abertos do Interior. O tema é o principal objeto de pesquisa em minha dissertação do mestrado do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação na ECA USP. Nas semanas anteriores, conversamos com Bruno Bellomi, jornalista de Ribeirão Preto, Rodrigo Pessoa, de Barretos, Valda Rocha, de São Carlos, Alexandre Azanchi, de Bauru e Marcelo Schaffhauser, de São José do Rio Preto. E nessa edição encerramos com Jorge Luiz Micheli, repórter de Marília, na região centro-oeste do estado. O objetivo é descobrir as características e peculiaridades do trabalho jornalístico na maior competição poliesportiva da América Latina. Não é exagero dizer que os Jogos Abertos do Interior são a Olimpíada Caipira. O evento reúne mais de 15 mil competidores em 30 modalidades diferentes. Ele surgiu em 1936 na cidade de Monte Alto, por iniciativa de Horácio Babi Barioni, ex-atleta de basquete e promotor esportivo no estado de São Paulo. O dirigente queria uma competição que estimulasse a participação esportiva nas cidades do interior do país. Nesta última semana do especial sobre o jornalismo esportivo e os Jogos Abertos do Interior, vamos conversar com Jorge Luiz Micheli. Formado em jornalismo pela Unimar, ele possui mais de 10 anos de experiência em Marília. Seu trabalho sempre foi orientado para a cobertura esportiva, especialmente para o Marília Atlético Clube. Ele começou a carreira como jornalista na Folha de Marília e também passou pelas principais emissoras de rádio, como Dirceu de Marília e Itaipu. Em 2008, ingressou no Jornal da Manhã, onde trabalha até hoje. Também colabora com a TV Canal 4, emissora da região. Olá, Jorge, bem-vindo. Conte um pouco sobre a experiência de cobrir os Jogos Abertos em Marília. Foi a sua única cobertura em loco do evento? Sim, foi a única, né? Lembrando que Marília só tinha sediado os Jogos Abertos em 1962, né? Quer dizer, 57 anos na época que Marília não sediava um evento como esse, né? Os Jogos Abertos do interior. No começo foi muito empolgante, cara. Confesso que quando a divulgação de que Marília seria a sede, que a Secretaria Municipal de Esportes conseguiu trazer para cá o evento, eu fiquei bastante empolgado. Só que, infelizmente, cara, a estrutura aqui do Jornal da Manhã, onde eu trabalho, ela é bastante limitada. O certo é que você teria que contratar uma equipe, né, ou você dispor da sua equipe para fazer uma cobertura mais intensa, por se tratar de um evento tão grandioso como esse, né? Uma competição que tem mais modalidades, por exemplo, que as Olimpíadas. Ao mesmo tempo que foi emocionante, foi bastante frustrante, porque a gente não conseguiu fazer aquela cobertura que se esperava, principalmente de uma cidade que é sede da competição, né? Então foi bastante frustrante, porque era praticamente só eu, né? E é humanamente impossível você acompanhar muita coisa sendo apenas um, né? Qual foi o principal desafio em seu trabalho durante os Jogos Abertos do Interior em Marília? Como isso impactou no dia a dia da cobertura jornalística? Você ainda ter que lidar com a pauta dos outros colegas, né? Porque na época a gente tinha 2 fotógrafos e nós somos em 5 jornalistas. Então eu entrava, por exemplo, no período da tarde, né? Eu entro até hoje 2 horas da tarde, vou até as 9 horas da noite. Então eu geralmente, quando chegava 2 horas, eu já saía com o fotógrafo e a gente rodava os locais de competições para tentar buscar informações, registrar momentos, né? Saber um pouco das pessoas aqui da cidade que estavam acompanhando os jogos, o que eles estavam achando de tudo isso, mas foi uma cobertura bastante limitada, né? Porque nem todos os dias dos jogos eu consegui, por exemplo, passar a tarde inteira acompanhando. Eu tinha que voltar porque o repórter de polícia tinha outra matéria e já tinha o outro fotógrafo que fica com o carro já tinha saído para fazer uma matéria comercial. Então, fiquei muito restrito nessa condição, né? O jornal ele não priorizou o evento como, na minha visão, deveria ter priorizado. Então, confesso que foi um pouco frustrante e aí a gente se vira com o que tem, né?
a gente vai através dos contatos das delegações, né? A gente mais ou menos tinha ideia de alguns atletas com renome nacional e até internacional, né? Arthur Zanetti, medalhista olímpico, Daniel Hipólito, também os nadadores, né? O Nicolas Santos e o Leonardo de Jesus, né? Que são dois dos principais nadadores que representam a seleção brasileira. Então a gente procurou tentar também acompanhar um pouco das competições desse pessoal, porque eles chamam mais atenção, mas no mais, assim, cara, eu fiquei muito restrito, né? Eu tive que dar um foco mais exclusivo para algumas modalidades de Marília. Então, confesso que foi uma cobertura, assim, bastante restritiva nesse sentido e que eu precisei, no final das contas, improvisar bastante, sabe? Não foi do jeito que eu gostaria, que eu queria ter realizado, mas são as condições que hoje a gente enfrenta aqui na mídia. Eu acho que não só do Jornal da Manhã, mas em diversos outros meios de comunicação daqui. Por conta da pandemia de Covid-19, a cidade de Marília sediou a última competição dos Jogos Abertos do Interior até o momento. O evento foi realizado em novembro de 2019 e contou com a participação de grandes nomes do esporte brasileiro. São José dos Campos confirmou o favoritismo e ficou com o título, assegurando o tricampeonato consecutivo. A edição em Marília também representou o fim da primeira e segunda divisões nas modalidades dos Jogos Abertos. Vamos saber mais sobre essas histórias no boletim da jornalista Natália Lipo. Na época, ninguém sabia, mas Marília sediou a última edição dos Jogos Abertos do Interior até a metade de 2021. A pandemia de Covid-19 obrigou o cancelamento da competição na edição de 2020, que aconteceria em Sorocaba. A competição foi realizada em novembro de 2019 e contou com a presença de um pouco mais de 9.000 atletas de 189 cidades paulistas. Marília ganhou o direito de sediar a competição em 2018, logo após a disputa dos Jogos Abertos em São Carlos. A medida fez parte da estratégia do governo que assumiu a prefeitura em 2017. A proposta era trazer grandes eventos esportivos do estado para a cidade. Os Jogos Abertos foram a cereja do bolo nesse período. Logo em 2017, Marília sediou uma das etapas dos Jogos Regionais do Idoso. Em 2018, abrigou a disputa dos Jogos Regionais de sua região esportiva. Por fim, em 2019, também sediou os Jogos Abertos da Juventude. A estimativa do governo municipal é que a organização de todas as competições injetou cerca de 30 milhões de reais na economia regional. Dentro das quadras, os Jogos Abertos de Marília, em 2019, se destacaram por reunir grandes nomes da ginástica brasileira, como Daniel Hipólito e Arthur Zanetti. Maior delegação da competição, São José dos Campos, confirmou o favoritismo e foi a campeã, com 249 pontos. A disputa, porém, não foi nada fácil. Pela primeira vez na história, a competição foi decidida no último dia de disputa. As delegações de Santos e São José dos Campos estavam empatadas, mas o município do Vale do Paraíba levou a melhor no último dia. Santos ficou na segunda posição, com 242 pontos. São Caetano do Sul foi a terceira, com 182, e Sorocaba foi a quarta, com 158. A disputa também foi a última que contou com a primeira e segunda divisões. A partir da próxima edição, a competição volta às origens, com todas as cidades classificadas competindo entre si nas modalidades. Mas esta não foi a primeira vez que Marília recebeu a disputa dos Jogos Abertos do Interior. Em 1962, o evento também desembarcou no município, e a prefeitura teve tempo de se preparar. A sede foi escolhida em 1959. No total, foram disputados 7 esportes: atletismo, natação, xadrez, ciclismo, tênis, vôlei e basquete. Futsal foi a modalidade de exibição e disputada extraoficialmente. A grande novidade daquele ano, contudo, foi a ausência de uma classificação final para definir a cidade campeã. O Departamento de Educação Física e Esporte, precursora da Secretaria de Esportes do Governo de São Paulo, resolveu premiar as cidades apenas nas modalidades. A estratégia não deu muito certo. Os meios de comunicação utilizaram um sistema de pontuação de anos anteriores e declarou Santos como a campeã extraoficial dos Jogos Abertos em 1962. Pelos cálculos da época, a cidade conseguiu 55 pontos, Bauru ficou na segunda posição com 29 pontos e Piracicaba foi a terceira com 16. Natália Lipo, especial para a Universidade 93,7. Jorge, explique um pouco como você estruturou sua rotina durante os Jogos Abertos do Interior. Quais técnicas você utilizou para conseguir driblar o imprevisto de fazer uma cobertura jornalística mais apertada? No começo, até mesmo antes do início dos Jogos, quando as primeiras delegações começaram a chegar aqui na cidade, eu sabia
em quais escolas, por exemplo, as principais delegações, né, as favoritas ao título, São José, São Bernardo, São Caetano, né, são as principais, eu sabia em quais escolas eles ficariam, né, e sabia que se tivessem atletas de destaque nacional, né, de renome, seriam essas as delegações. Então consegui entrar em contato, fui até essas escolas, mas era também bastante complicado porque você bem sabe que, por exemplo, vem uma cidade para cá, não vem a delegação toda ao mesmo tempo, né? Você vem uma parte, porque nos primeiros dias vão ser as modalidades coletivas, depois as individuais, né? Então, eu também tive essa certa dificuldade de conversar com algumas personalidades por conta disso. Ah, o Arthur Zanetti só vai chegar no dia aqui, vai competir e vai embora. Então, ficou difícil até mesmo de fazer uma grande entrevista, né? Perguntar para o Arthur Zanetti, né? Daniel Hipólito, esses atletas mesmo de ponta, né? E aí muitas vezes o evento desse pessoal era no domingo, né? Onde eu já estava de folga, né? Onde não trabalhava, e aí você tinha toda a dificuldade de você, mesmo gostando de ir, de você deslocar o fotógrafo e tudo mais, para fazer uma foto melhor trabalhada. Então, assim, enfrentei uma série de dificuldades para fazer um material, uma cobertura legal nesse sentido, de pelo menos destacar algumas estrelas. E, e foi mesmo na base dos contatos. Eu pegava dos chefes das delegações algum contato, o Arthur Zanetti, aí, chegou, tal. Eu tentava dessa maneira conseguir essas informações, né? Com a organização mesmo do evento, era um pouco mais difícil nesse sentido, né? Pela cobertura, muitas vezes não se sabia o horário certo das modalidades, estava na programação que, por exemplo, a ginástica ocorreria das 8 às 18 horas, mas que horas que, por exemplo, seria a competição do Arthur Zanetti? Não sabiam informar. Então, é muito complicado nesse sentido. Fora as modalidades que adiavam, né? De repente estava escrito lá, ó, semifinal da bocha, às 4 horas no ginásio do Pedro Sola. Aí você ia lá, foi adiada para outro dia. Então, cara, até mesmo a organização desses jogos abertos, cara, eu fiquei assim, bastante decepcionada, mas também compreendo que, é um evento enorme, enorme para você colocar numa cidade de médio porte, que é Marília, né, cara, de 240 mil habitantes, que até tem uma estrutura legal para receber. Eu acho que também não deixa tanto a desejar nesse sentido. Diante dessas dificuldades, como você fazia para acompanhar os eventos nas arenas esportivas? Buscava se concentrar em poucas modalidades ou ia de algum local a outro para cobrir mais esportes? Era mais ou menos assim, tinha que ficar pingando de um lugar para o outro. Eu me lembro que um dia eu esperei bastante lá aqui no Yara Clube, né, que tem um complexo de piscinas muito legal, é tradicional aqui na cidade, e eu fiquei esperando pelo Nicolas Santos e pelo Leonardo de Jesus. Eu sabia que eles já estavam lá, mas vieram meio com status de estrela. Não, olha, eles estão agora, né, estão se concentrando, sabe, aquele tipo de coisa que a assessoria da delegação, olha, eles não estão podendo falar agora, espera depois do evento. Aí quer dizer, aí você espera depois do evento, quer dizer, não é só a competição deles. Você tem que esperar o evento terminar para poder conversar. Então também não consegui falar com eles. Essas foram as dificuldades, assim, as grandes dificuldades de você ter acesso a esses grandes personagens, né? Então isso também acabou frustrando, mas também compreensível. Eu acho que é um evento muito corrido, né? É um evento que ele parece que ele é meio atropelado. Você não tem muito horário para começar as coisas, é muita gente envolvida, adia-se algumas competições, WO em outras, então eu acho que era muito difícil, eu meio que cobria o que era possível daquele momento, registrava às vezes alguma situação do que era do que era possível, mas não do jeito que eu gostaria. E em relação à pauta jornalística, Jorge, como era o processo de escolha dos assuntos? Você tinha liberdade para pensar nos temas que iria cobrir? Eu sou o editor, sou o repórter, às vezes sou o fotógrafo também. Então, assim, eu que definia tudo. A gente tem um editor geral aqui, mas que não se envolve muito nessas questões. Então, cada repórter aqui tem meio que a sua autonomia para definir a sua pauta, né? Então, eu me baseava na programação. Eu costumava, além dessas personalidades que eu citei, focar mais os resultados de Marília, né, as competições em que Marília participava, principalmente aquelas com condições
de brigar por algo, né? Pelo menos chegar próximo de uma disputa de medalhas e tudo mais. Então, meu foco era mais ou menos esse. E em alguns dias, eu pautei de entrevistar mesmo alguns atletas, até mesmo anônimos de outras cidades, principalmente que vinham de muito longe, de São José dos Campos, ou até mesmo de Santos, por exemplo, para saber o que eles estavam achando da cidade, da estrutura da cidade, né? Porque não é muito comum, né? Tirando depois Bauru, que foi em 2012, né? Aqui na região só teve Marília, né? Geralmente esses jogos só acontecem lá no ABC Paulista, no Vale do Paraíba, né? Enfim, na capital não, mais próximo ali da região. Dificilmente um evento desse vem para cá, né? Então eu queria saber um pouco de como era para eles virem para a cidade. Até na ocasião, eu não cheguei a fazer uma matéria com isso, foi um outro repórter que acabou pegando o gancho da questão da economia, né? Da economia que você teve praticamente 17 mil pessoas vindo para a cidade. E isso acabou alavancando a economia, né? Os comércios próximos às escolas, aos ginásios, eles acabaram tendo um retorno muito grande. Eu me lembro de um comerciante que vende açaí aqui, cara, e falou, cara, eu queria que tivesse mais pelo menos mais umas 2 semanas dos jogos abertos aqui, porque o custo de vida em Marília ele é muito baixo, né, em relação à capital e ao litoral, vamos dizer assim, né? Então eu me lembro aqui perto até da minha casa, tem uma escola onde ficou a delegação do Santos, cara, e eles iam direto tomar açaí, porque eles também viam que o preço era muito mais acessível do que em Santos, por exemplo. O açaí era muito barato para eles, né? Em relação ao que eles consumiam nas cidades dele, né? Então assim, foi interessante também, de certa maneira. Eu acho que foi uma experiência bacana também nesse sentido, para você sentir um pouco como é que é a realidade também de outras cidades, não só na questão esportiva, mas também na econômica. Você está ouvindo Jorge Luiz Michele, jornalista de Marília. Ele é o 6º e último entrevistado da série sobre jornalismo esportivo e os Jogos Abertos do Interior no programa Universidade 93,7 da Rádio USP. Gostaria de retomar seu processo produtivo e entender como seu dia era estruturado. Qual era o fluxo de trabalho que você normalmente fazia? Olha, geralmente, como eu entrava 2 horas, às vezes até chegava um pouco mais cedo, porque assim, às vezes não dependia só de mim. Às vezes eu queria até chegar mais cedo para já iniciar, até para ter mais tempo para acompanhar e para poder escrever depois. Mas eu dependia muito também da questão do fotógrafo, né? É o fotógrafo que dirige o carro aqui, né? Para os locais. Então eu dependia muito dele para poder fazer a minha programação do dia. E além de ter o fotógrafo muitas vezes ter outros compromissos com outros repórteres aqui da redação, eles não abriam mão de chegar 2 horas, quer dizer, não adianta me chamar antes, né? E aí passa tudo uma questão de editoria, né? De hierarquia, então eu não entrava nesse embate, vamos dizer assim, né? Então eu chegava antes para já ligando, já acompanhando direto a atualização da programação para saber o que eu iria fazer em termos de cobertura. Eu já deixava pronto, quando ele chegava eu já subia no carro e vamos aqui e vamos ali. Então assim, eu geralmente ia de 3 a 4 lugares. Eu não tinha mais ou menos um tempo específico para ficar em cada lugar, porque eu não ficava, vamos dizer assim, acompanhando, esperando o resultado. O resultado eu aguardava mais para o final do dia. Então eu só fazia meio que o registro. Às vezes eu passava em locais só para registrar foto, vamos fazer algumas fotos daqui, porque amanhã vai ter a final dessa modalidade e amanhã vai ser tal horário, não vai dar para a gente acompanhar. Então eu já me programava nesse sentido, para que o fotógrafo acompanhasse, fizesse algumas fotos que talvez eu não usaria no dia, usaria 1 ou 2 dias depois, para ilustrar uma matéria de uma eventual final, por exemplo, né? Então, mas eu ia de 3 a 4 lugares, entrevistava algumas pessoas, como eu disse, né? Às vezes dava alguma sorte de estar acabando uma decisão por título, uma decisão por medalha, né? E aí você conseguia registrar aquele momento, mas era quase impossível. Além do trabalho no Jornal da Manhã, você participava como comentarista da TV Canal 4 para falar do Marília Atlético Clube. Como você incorporou essa atividade em sua rotina durante os Jogos Abertos do Interior? O meu horário aqui no jornal, né, meu horário de trabalho é das 2 da tarde às 9 da noite. Só que
das 6 às 7 eu sou liberado aqui para fazer o programa onde eu participo, né, onde eu sou convidado para participar de segunda a sexta, das 6 às 7. Então eu tinha que sair mais ou menos daqui umas 5h30 para chegar às 6 horas no programa, e aí o assunto era totalmente diferente. Aí era para falar de Marília do Mac, e também, apesar dos jogos abertos estarem acontecendo naqueles 11 dias, eu ainda tinha outras preocupações, tinha coisas em relação ao Marília Atlético Clube, não só o profissional, mas a base também. Então, você acabava meio que se desdobrando. Você tinha jogos abertos e você tinha também o material do dia do Marília, que você tinha que acompanhar. Então, foi uma loucura, cara. É legal, é muito bom você falar que participou, né, presenciou um evento como esse, mas ele é extremamente desgastante, né? Extremamente. Várias vezes eu não conseguia sair 9 horas daqui, né? Eu falo 9 horas, mas assim, você a gente sabe muito bem, jornalista, né? Você tem horário para entrar, você não tem horário para sair, né? Então, várias vezes, não foi só em coberturas dos Jogos Abertos do interior, várias competições, vários jogos do MAC, eu chegava às vezes em casa 11 horas, meia-noite, né? Então, assim, essa questão do horário para fechar, eu não tinha muito, não. Até o pessoal daqui ficava meio bicudo comigo, né? O diagramador, para o pessoal rodar, mas era uma realidade, né? Então, às vezes, eu conseguia também ter essa autonomia para segurar um pouco mais o jornal, né? Não podia ser tanto por conta de ter um prazo aqui para começar a rodar também, mas o máximo que eu conseguia, pelo menos nesses 11 dias, eu consegui segurar para conseguir informações, né? Para trazer mais conteúdo da competição, que realmente ficava bastante restrito. Você chegava a ter alguma orientação de quantas páginas por dia deveria escrever sobre os Jogos Abertos do interior? E a propósito, qual era a proporção do conteúdo local com o nacional nas páginas esportivas do Jornal da Manhã? Então, é que depende, né? Dependia muito, porque assim, eu recebia o boneco da página, né? Geralmente lá para umas 5 horas. Eu ia saber se eu tinha uma ou duas páginas, se eu tinha anúncios, e se às vezes uma página ela virava meia ou 2/3 dela por conta de anúncios e tudo mais. Então, assim, eu não tinha nada, quando eu saía para a rua, eu não tinha nada pronto para saber, olha, eu vou ter que ocupar esse espaço, tanto que eu vou poder escrever. Não, eu colhia todas as informações e depois chegava e via o boneco das páginas, né, para saber quanto de espaço eu teria. E aí, assim, a minha prioridade, obviamente, era jogos abertos. Eu escrevia tudo que eu tinha em mãos. Se eventualmente não tinha espaço para colocar outras matérias, ou até mesmo nacionais, eu não colocava, eu só preenchia de jogos abertos, né? Então, assim, a nossa prioridade sempre foi o local. Então, nesse ponto, eu nunca tive problema aqui no jornal, né? Tem alguns locais que talvez, olha, você tem que ter uma página local e uma página nacional. Não. Nos jogos abertos, se eu tinha conteúdo para preencher 2 páginas dos jogos abertos, eu preenchia 2 páginas, né? Com fotos, com entrevistas, com resultados. Então, nesse sentido, assim, eu tinha bastante autonomia, mas não dava para me programar antes de sair para a rua para saber o espaço que eu tinha, não. Eu ia meio no escuro, vou fazendo, acreditando que eu teria tanto de espaço para poder escrever. Qual era a sua relação com a equipe de comunicação dos Jogos Abertos do interior nas edições que cobriam em loco? Aproveitava algum material que eles enviavam? Eu entrei pouco em contato, viu, Gustavo? Porque assim, eu entendo também que mesmo você contratando uma equipe de comunicação, cara, é impossível você cobrir o evento como um todo, é impossível, né? E outra, você tem a dificuldade muito grande dos boletins. Eles vão ser computados só no final do dia e já passa de 9, 10 horas da noite, quer dizer, muitos dos resultados que você queria publicar já para sair no dia seguinte, você não tinha informação, porque ainda não havia terminado alguns jogos, era 9h30, 10 horas, ainda não tinha terminado algumas modalidades. E aí, assim, tinha alguns releases da comunicação, assim, de repente, às vezes, até mesmo para um preenchimento de página, porque às vezes eram assuntos gerais, algumas coisas eram interessantes, né, até mesmo como um todo sobre o evento em si, né, não sobre uma cidade ou uma modalidade específica, eu acabava até utilizando, mas, assim, entrei em contato com a comunicação, mas, como eu disse, também para eles é muito difícil, porque apesar de hoje a gente viver na era da tecnologia, da informação instantânea,
né, de você se comunicar rapidamente com as pessoas, ainda era muito difícil, era muito burocrática a questão de você ter os resultados ao final do dia, né, para falar, olha, Marília, será que classificou? De repente, Marília jogava no handball à tarde, mas aí tinha que esperar os resultados da noite para saber se Marília classificou, se avançou em primeiro, se avançou em segundo, quem vai enfrentar amanhã no dia seguinte, né? Então é muito complicado, né, cara? É muito complicado. Eu já passava isso aqui com jogos regionais que a proporção era bem menor. Então eu falei, imagina nos jogos abertos. Então essa era a nossa dificuldade. Geralmente, ainda mais para um jornal impresso, né, cara? Você já sai atrás de outros meios de comunicação, de informação instantânea, e muitas vezes uma modalidade que aconteceu na segunda-feira, você só conseguia soltar algo sobre ela na quarta-feira, né? E aí muitas vezes eu deixava para lá, eu nem soltava porque se tornava uma notícia muito velha para mim, né? Os resultados do boletim só no dia seguinte, o que aconteceu no dia anterior. Então, para mim, também era muito complicado nesse sentido. Então, foram as dificuldades, mas assim, entrei em contato em alguns momentos com a equipe de comunicação, me ajudaram no que era possível ajudar, não tenho nada a reclamar da equipe de comunicação, porque sei, obviamente, que a dificuldade deles era praticamente a mesma que a minha. Para encerrar, Jorge, quais histórias você gosta de relembrar da cobertura que fez nos Jogos Abertos do Interior em Marília? Olha, cara, por incrível que pareça, assim, eu vou lembrar de uma que eu gostei bastante, que eu me diverti muito, que foi com as equipes de bocha. Tem uma cancha aqui no Pedro Sola, no ginásio, logo do lado do ginásio de esportes, né, o ginásio da Avenida Santo Antônio, aquele grandão, tem um lugar para bocha. E eu fui acompanhar um jogo de Marília, se eu não me engano, Marília estava disputando uma semifinal ou uma decisão de terceiro e quarto, e eu fui acompanhar, e geralmente, né, o pessoal da bocha são senhorzinhos, né, que gostam disso, né, que já são amigos faz tempo, e eu acho que assim, uma imagem que me marcou, cara, foi justamente assim, essa reunião de vários senhorzinhos, assim, de outras cidades, às vezes até de longe, cara, e o convívio aqui sentado, um conversando com o outro, nem se ligando muito, talvez, da questão da disputa em si, mas de eles estarem juntos, conversando, trocando experiências, né? Algumas gargalhadas, né? O pessoal, enquanto alguns estavam jogando, outros acompanhando, vendo as partidas, e outros sentados nos bancos, dando risada, interagindo, sabe? Eu acho que esse tipo de coisa marca bastante, né? Essa interação de atletas, muito mais do que a disputa, né? Até porque a bocha não é vamos dizer assim, né, um esporte renomado no país, mas é um esporte que ele acaba sendo... Ele insere pessoas que, vamos dizer assim, né, que talvez não teriam idade para competir em outras modalidades, né? A bocha é uma categoria livre, vamos dizer assim, né? Então, o cara, ele se sente também um atleta, porque ele não está disputando a bocha da terceira idade, ele está jogando nos Jogos Abertos do Interior, né, cara? E isso, para muitos deles, né, cara, acaba sendo um orgulho muito grande. Tô representando a minha cidade aqui, e eu não estou na categoria terceira idade, né? Eu estou disputando a competição convencional, né, cara? Então isso é bem legal. Isso, assim, o ambiente, né? Eu acabei ficando um pouco para acompanhar a partida, não entendo muito também da bocha, mas acabei acompanhando e percebi isso, sabe? Esse movimento em torno da própria competição. Você vê assim, essa interação entre eles, né, esse gosto pelo esporte. Tem, é claro, eu vi as discussões, né, o pessoal mais velho, poxa, mas você fez isso, por que você fez, tal, e não sei o quê. Essas discussões entre eles, né, do próprio time, mas também você via muito riso, muita alegria, né, cara, muita descontração. Eu acho que isso me marcou bastante, assim, nessa cobertura dos Jogos Abertos. O programa Universidade 93,7 fica por aqui. Eu sou Gustavo Longo e você esteve na minha companhia. Esta foi a última edição da série sobre jornalismo esportivo e Jogos Abertos do Interior. Conversamos com Jorge Luiz Micheli, jornalista de Marília. A locução e a produção foram de Gustavo Longo, com colaboração da jornalista Natália Lipo. Coordenação e edição de Luciano Maluli. A música instrumental que você ouviu chama-se Jeca na Estrada, executada por Duo 4 Mano. Esta edição foi veiculada com fins didáticos. Agradecemos a sua audiência ao longo dessas 6 semanas e até a próxima. A Rádio USP apresentou
Programa Universidade 93,7.